Importante, decisão do STF vai afetar a demissão sem justa causa no Brasil. Para entender o que isso significa para trabalhadores e também para os patrões, né, os empreendedores, nós vamos conversar com um especialista, né, no assunto, exatamente o advogado Maicon Rafael Matoso, que é especialista em direito do trabalho. Doutor Maicon, primeiro vamos fazer um histórico, né? Por que o STF teve que se pronunciar a respeito de demissão sem justa causa no Brasil? Elias, vamos lá, é importante mesmo começar pelo começo, né? Fazendo esse apanhado histórico sobre essa decisão do STF. Elias, assim, o que aconteceu? No início da década de 80, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, publicou uma resolução, Resolução 158, onde impedia a demissão de qualquer funcionário, salvo se na justa causa ou se houvesse dificuldades financeiras para a empresa. Essa convenção está em vigor e o Brasil foi signatário dela em 96. Basicamente, o que essa convenção diz? Que você coloca a estabilidade do setor público nas empresas privadas. Então, você contratou um funcionário, só vai poder demitir ele por justa causa ou se estiver passando por problemas financeiros. Lá atrás, em 96 ainda, já houve todo um burburinho, um comentário que não teria como ter o Brasil ser signatário dessa resolução, porque é inviável. Você pensa todo o impacto econômico, uma empresa não poder mais demitir um funcionário. Foi aí, então, que em dezembro do mesmo ano, o Fernando Henrique foi lá e deu um decreto excluindo o Brasil dessa Convenção 158. Pouco tempo depois, a CUT entrou com um processo no STF pedindo para anular esse decreto do Fernando Henrique. E o que vai ser julgado hoje, esse ano ainda, é esse decreto que o Fernando Henrique fez, que tirou o Brasil da Convenção 158. Perfeito, quer dizer, claro, um acordo internacional, necessariamente, quando é assinado pelo presidente da República, né, ele necessariamente passa pelo Congresso Nacional. Essa é a tramitação. E quando a gente vê nas sessões da Câmara dos Deputados e do próprio Congresso, que são praticamente dedicados a isso, a ratificação de acordos com outros países, né, com acordos internacionais de modo geral, né? Exatamente, Elias, é exatamente esse o ponto. Quem pode legislar sobre leis internacionais, se vai ser signatário ou não de um tratado, de uma convenção, é o Congresso, e não o presidente. Então, quando o Congresso foi lá e transformou o Brasil, deixou o Brasil como signatário da Convenção 158, estava tudo certo, não ocorreu nenhum problema. Quando o FHC, o Fernando Henrique, tirou o Brasil, ele fez via decreto presidencial. E ele não pode fazer isso porque o presidente não tem competência para legislar sobre matéria internacional. Consegue entender essa dinâmica? Uma coisa é o Congresso que faz lei e outra coisa é a questão do presidente. Então, como foi o presidente que excluiu o Brasil da convenção, a CUT entrou com esse processo para poder revogar esse decreto do presidente. Havendo essa declaração do STF pela revogação do decreto do FHC, o Brasil volta a ser signatário da 158 e passa, então, a ser proibida as demissões no Brasil. Então, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele deveria ter encaminhado uma solicitação para uma proposta para o Legislativo Federal, no sentido que fosse revogado essa participação do Brasil nesse acordo. Exatamente. Esse deveria ter sido a tramitação mais correta naquela época. Perfeito. Agora, o STF vai analisar. Pelo que a gente tem visto nessa conversa com o senhor aqui ouvido, é quase certo que vai legislar vai julgar pela extinção desse decreto Fernando Henrique, daí volta ao acordo. Isso é prejudicial para o trabalhador, claro, com certeza muito mais prejudicial para os próprios empresários, né? Na verdade, ele assim, vamos lá, ninguém sabe exatamente o resultado que isso pode acontecer, tá? Tem várias consequências dessa decisão do STF, mas tudo se encaminha para que realmente o STF anule a decisão do Fernando Henrique, porque ela estaria nula. A resolução voltando a vigorar no Brasil vai competir, num primeiro momento, ao Congresso regulamentar ela.
certo? Mas acontece que, assim, vai trazer tantos problemas e não é só para a empresa. Porque, por exemplo, você pensa comigo, se a partir de agora todos os empregados têm estabilidade no emprego, só vão ser despedidos por justa causa, certo? Ou pedir demissão, né? Ou pedido de demissão. Então, o aviso prévio vai deixar de existir, multa do 40% do FGTS deixa de existir, o seguro-desemprego deixa de existir também, porque não tem como você mandar alguém embora sem justa causa, e um dos requisitos do seguro-desemprego é ser sem justa causa. Então, assim, não é para todo mundo, essa resolução 158 é prejudicial, para todos os lados, tanto para o empresário quanto para o empregado. Poxa, 25 anos o senhor falou que tá para se 25 chegar uma... anos. É muita coisa, né? Não, e daí, olha só, outro detalhe que a gente lembrou aqui agora no escritório, que, de fato, as regras trabalhistas, elas prescrevem em 2 anos, tá? Mas vamos que, por exemplo, o STF fale que está nulo desde lá de 96. Então, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou de 96 a 2010, por exemplo, em uma empresa e foi despedido, ele pode entrar com uma ação, não para cobrar os direitos trabalhistas, mas para cobrar todo o recolhimento previdenciário daquela época. Então você pensa que assim a confusão vai ser grande para todo mundo se essa resolução for mantida. Infelizmente, eu diria que é mais numa das situações em que a justiça pode ser justa, né? Mas que tarda, né? Aí, nesse meio tempo, fica muita gente nessa expectativa, e agora, como o senhor levantou, né? E se alguém dizer, não, mas peraí, eu fui demitido lá em 2000 e alguma coisa, e agora eu quero que seja incluída a minha contribuição desse período, porque eu quero adquirir aposentadoria, né? Então, coisa não é para empregado, para patrão, para o próprio governo federal, né? Para a Seguridade Social, vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura para todo mundo. Então, assim, hoje o que eu acredito que vai acontecer, Elias, é que o STF vai declarar como nulo o decreto, que de fato, né, numa análise bem razoável, ele é nulo, só que ele vai acabar largando a bomba para o Congresso. Vai dizer para o Congresso, ó, isso aqui é nulo, vocês decidam. Aí vai caber ao Congresso uma primeira análise de pensar, o Brasil vai continuar sendo signatário ou não vai ser? Se o Congresso já falar assim, não, vamos tirar, não vamos mais ser signatários da 158, fechou, acabou, não tem mais nenhum problema. Agora, se o Congresso fala, vamos manter o Brasil como signatário da Convenção 158, aí vai acontecer o quê? Vou ter que regulamentar essa lei. Como é que vai acontecer essa estabilidade permanente para todos os empregados? Loucura. Doutor... Loucura. Uma loucura mesmo, Elias. Conversamos com o advogado Maicon Rafael Matoso, especialista em direito do trabalho. Claro que vão ficar atentos, né? E agradecendo também essa oportunidade que o senhor sempre possibilita para nós aqui, né? Para esclarecer a nossa comunidade sobre essas questões, principalmente as questões trabalhistas. O que é muito importante, o pessoal ficar acompanhando e ficar atento ao que acontece nessa área. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Elias. Um abraço.